Fala, mausoleiro, e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui no canal Confissões no Mausoléu. É uma enorme honra te ter por aqui. Caso você ainda não seja inscrito, mas ama ouvir histórias assombradas, já se inscreve aqui no canal e aproveita e deixa o seu like agora no início. E sem mais delongas, bora para o relato, porque está incrível. Eu acordei no meio da noite com a boca cheia de terra úmida e o gosto metálico de sangue no céu da boca, enquanto uma voz que parecia a de uma criança distorcida sussurrava, de trás para frente, bem no pé do meu ouvido, que a floresta estava faminta e que eu seria o próximo adubo a alimentar aquelas raízes podres. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos, e durante mais de 2 décadas eu trabalhei como engenheiro florestal e supervisor de extração de madeira, operando principalmente na região de Altamira, no coração do Pará. Eu sei que quando a gente fala do norte, as pessoas que moram nas capitais do sul e sudeste têm uma visão romantizada da Amazônia. Acham que é tudo sobre ar puro, tribos pacíficas e onças pintadas. A verdade nua e crua é que a selva profunda é um organismo vivo, um ambiente claustrofóbico, esmagador e brutal. Ela te engole. Eu escrevo esse e-mail tremendo, suando frio no ar-condicionado do meu apartamento, porque eu preciso que a minha história chegue em algum canal de relatos sobrenaturais ou notícias assombradas, para que outras pessoas saibam que existem lugares na Terra onde o plano espiritual e o mundo físico colidem de forma violenta. Tudo aconteceu há cerca de 8 anos, durante a abertura de uma clareira para um novo acampamento de extração. Era uma área virgem, intocada, densa de uma maneira que eu nunca tinha visto. A luz do sol mal tocava o chão. Desde o primeiro dia, um clima de pânico puro e absoluto se instalou entre os peões. Eram homens rudes, endurecidos pelo trabalho braçal, gente que não tinha medo de bicho, de cobra ou de bandido. Mas, naquela área, eu via o terror nos olhos deles. O primeiro evento bizarro aconteceu logo na primeira semana. Encontramos um dos nossos tratores esteira completamente inutilizado. Não foi sabotagem humana. O motor estava derretido, e as grossas correntes de metal das esteiras haviam sido retorcidas como se fossem feitas de papel alumínio. E o mais bizarro, ao redor do trator, havia pegadas. A princípio, pensei que algum animal de grande porte estivesse rondando o acampamento. Mas quando chamei um dos mateiros mais velhos para analisar, o homem empalideceu e começou a rezar baixinho. As pegadas eram humanas. O problema é que o calcanhar estava virado para frente e os dedos para trás. A lógica do rastro era impossível de seguir. Se você olhasse para as pegadas, parecia que a criatura tinha andado para longe da floresta em direção ao trator. Mas a profundidade do impacto na terra indicava exatamente o oposto. A coisa tinha saído do trator e entrado na mata. O mateiro pediu demissão na mesma hora, recolheu as coisas dele e disse que o dono da mata estava cobrando o aluguel. Eu, no auge da minha ignorância e focado apenas nos prazos da empresa, ignorei. Disse que era lenda, superstição, ignorância. Que erro fatal! O horror de verdade começou a se manifestar no nosso psicológico. Durante a noite, o gerador do acampamento falhava. Ficávamos imersos na escuridão mais absoluta que se possa imaginar. E então, começavam os sons. Não era o barulho de macacos ou aves noturnas. Eram assovios. Assovios estridentes, longos e hipnóticos, que pareciam vir de todas as direções. Você tapava os ouvidos, mas o som parecia vibrar dentro do crânio, revirando o estômago. Eu tentava ser racional, pensava em frequências de insetos, qualquer explicação científica. Mas o medo era uma energia palpável, um terror que entrava pelos poros. Foi na 4ª noite que a situação saiu completamente de controle. Um dos motosserristas, um rapaz jovem chamado Jonas, desapareceu durante o turno de reconhecimento no fim da tarde. Organizamos buscas com lanternas e sinalizadores. Entramos na mata fechada gritando o nome dele. O cheiro lá dentro mudou. A fragrância normal de terra molhada deu lugar a um odor pungente de carne estragada e enxofre, um cheiro que embrulhava o estômago e fazia os olhos arderem.
Estávamos consumidos pelo horror. De repente, a luz da minha lanterna focou em algo pendurado no galho mais alto de uma castanheira secular. Era a motosserra do Jonas. A lâmina grossa de metal estava despedaçada, e o equipamento, que pesava dezenas de quilos, havia sido arremessado a mais de 30 metros de altura com uma força irreal. E então, o silêncio caiu. Os grilos calaram, o vento parou. O ambiente ficou estático. Senti uma respiração quente e úmida na minha nuca, com aquele mesmo cheiro de lodo e podridão. Antes que eu pudesse me virar, todos nós ouvimos o som de passos firmes no chão de folhas secas. A batida era rítmica, mas o som vinha de uma direção, e a pressão do ar, a presença física, vinha da direção oposta. O desespero tomou conta dos homens, que começaram a correr cegamente pela mata. Eu fiquei travado, incapaz de mover um músculo, refém daquela força absurda do plano espiritual. Foi quando eu o vi. Não era a figura fofinha do folclore que ensinam nas escolas. A criatura que surgiu das sombras era um demônio puro. Tinha a estatura de uma criança grande, mas o corpo era grotesco, coberto de cicatrizes e raízes podres fundidas na pele, que era esverdeada e de aspecto ressecado. A cabeça era enorme, e os cabelos não eram vermelhos, mas sim chamas fantasmagóricas de uma tonalidade alaranjada, como musgo bioluminescente em decomposição. Os olhos. Meu Deus, os olhos não tinham pupilas. Eram poços de pura maldade, um ódio ancestral por tudo que era humano e que destruía a floresta. E os pés, eu vi, com meus próprios olhos, as juntas invertidas, os calcanhares calejados apontando para mim enquanto ele se movia de lado, quebrando as leis da física e da biologia. A entidade não me atacou fisicamente. Ela abriu a boca e soltou um som que era mistura de um rugido de onça com o grito de uma mulher em agonia, uma onda sonora que me arremessou de joelhos no chão, sangrando pelo nariz. Eu perdi a consciência. Quando acordei, estava na margem do rio, a quilômetros do acampamento, com a boca cheia daquela terra pútrida que citei no início. O acampamento foi abandonado. O Jonas nunca foi encontrado. A versão oficial é que ele se perdeu e foi vítima de animais silvestres. Eu abandonei a profissão. A empresa encerrou as operações naquela região devido às perdas financeiras inexplicáveis, e eu fugi de volta para a cidade. Como eu lido com isso hoje? Eu não lido. Eu sobrevivo à base de remédios pesados para a ansiedade. Eu moro em um apartamento no 10º andar cercado de concreto. Eu não tenho sequer uma planta falsa em casa. Se eu ouço o barulho de folhas balançando ao vento, eu tenho ataques de pânico. Acompanho frequentemente o almanaque assombrado e histórias reais de terror na internet apenas para validar que eu não enlouqueci, que outras pessoas já esbarraram com essas aparições e sobreviveram. Aquela entidade está lá, ela é real, é ancestral, e ela não perdoa quem invade o território dela. O Curupira não é uma lenda. É o sentinela do Inferno Verde, e a imagem dos pés tortos esmagando a terra seca é a última coisa que vejo toda noite antes de tentar dormir. Encerramos por aqui, mausoleiros. Se gostou do vídeo de hoje, foi muito recheado. E então já não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário para estar acompanhando aqui sempre mais. Lembrando que você pode enviar suas próprias experiências através do e-mail que está na descrição do canal para ser relatado aqui também. E é isso, um beijão, até mais, bye bye!